Muito bem, pessoal, retornando aqui para a segunda parte dessa aula. Então, nós paramos aqui nesse gráfico do pré-milenismo dispensacionalista. Eu acho que já ficou claro para vocês que todo dispensacionalista é obrigatoriamente pré-tribulacionista, ou seja, o arrebatamento da igreja deverá acontecer antes da grande tribulação, porque no período da grande tribulação a igreja não estará mais aqui. Um outro ponto é que o pré-milenista dispensacionalista, ele vê a grande tribulação como o período da ira do Senhor. Se você entender o período da grande tribulação como sendo o período da ira do Senhor, realmente a igreja vai ser arrebatada antes. Por quê? Porque Paulo vai dizer lá na sua carta aos Tessalonicenses, acho que na primeira carta, que nós não fomos destinados para a ira. Então, se nós tivermos esse pensamento de que os 7 anos da grande tribulação serão 7 anos em que a ira do Senhor será derramada sobre a terra, e nós não fomos destinados para a ira, a igreja realmente será arrebatada antes da grande tribulação. Entretanto, outros entendem que o período da ira é um período lá no finalzinho ou na segunda parte da, ou melhor, no final dos 7 anos. Tá? Então, no final dos 7 anos seria o período da ira do Senhor e a igreja seria arrebatada antes da ira e não antes da grande tribulação. Muito bem, então vamos dar continuidade aqui. Vamos ver agora mais uma corrente que é o pós-milenismo. Então veja aí dentro do pós-milenismo, esse breve histórico. O pós-milenismo foi defendido amplamente entre os puritanos. E aí eu puxei ali um asterisco para explicar para vocês quem foram os puritanos. Os puritanos eram membros de um movimento de reforma religiosa conhecida como puritanismo, que surgiu dentro da Igreja da Inglaterra no final do século XVI. Então, veja, a reforma ela acontece no início do século XVI, ok? Em 1517, na verdade. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, então, ele vai fixar as suas 96 teses ali na porta da catedral, quando ele, então, vai se opor realmente à Igreja Católica, não é? As doutrinas totalmente fora do padrão bíblico que a Igreja Católica tinha imposto através das vendas de indulgências. Então, o Martim Lutero vai afixar ali, no dia 31 de outubro de 1517, as suas 96 teses e dando, então, início à reforma protestante. Foi isso que aconteceu. E lá no final, então, do século XVI, então, no final de 1500, você vai ter, então, o surgimento desse grupo, né, de membros, né, que surgiram, então, da Reforma Protestante, e aí, no final do século XVI, vai surgir, então, esse pensamento do pós-milenismo. Então, o pós-milenismo foi defendido amplamente entre esses grupos puritanos. Ele também foi a visão dominante entre teólogos reformados dos séculos XVIII e XIX. Por quê? Com a reforma, veio aquele pensamento de que o evangelho começaria a ser pregado, que o evangelho cresceria a partir daquele momento. Então surge aquele pensamento de que o mundo seria cristianizado. Então, com esse raciocínio de que o mundo, por causa da pregação do evangelho, seria cristianizado, eles entendiam que o mundo estaria melhorando gradativamente. Então, nesse período de cristianização do mundo, vamos supor, quando
o mundo chegasse numa porcentagem elevada de cristianização, o mundo estaria melhor. Então, o raciocínio é interessante, não é? Só que na prática não é isso. Então, o mundo estaria melhorando gradativamente, iniciaria-se um período de tranquilidade, de paz, que seria o milênio não literal. Então, o milênio iria sendo implantado gradativamente. Por isso, pós-milenismo, ou seja, Jesus voltaria depois do milênio implantado na Terra, mas um milênio que seria implantado devido à cristianização do mundo. Então, a reforma, ela trouxe essa esperança realmente para aqueles que ali estavam. Então, a gente pode até dar razão a eles, porque aquela esperança de que o mundo seria cristianizado, é mais ou menos aquela ideia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu ali no primeiro século, no ano 30, ano 31, que nós temos em Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, nós vemos o fervor da igreja, a igreja nascendo, a igreja de Jerusalém, relatada em Atos 2, de 42 a 47, e aí então a igreja começa a explodir nas pregações de Pedro, a primeiro sermão 3.000 convertidos, depois mais 5.000 convertidos. Você que está naquele ambiente, o que você espera? Que realmente isso cresceria, tá? Então seria um pensamento parecido que estaria acontecendo ali depois da reforma. Então, aí esperava-se que o mundo estaria sendo cristianizado e automaticamente o mundo melhoraria, as pessoas melhorariam, e aí surgiria então um período de paz, de tranquilidade, que seria o milênio terrestre, mas não literal. Para vocês terem uma ideia, grandes nomes desse período, dessa época, ensinaram o pós-milenismo. Nós temos o exemplo característico de Jonathan Edwards. Se você procurar aí no Google, Pecadores nas mãos de um Deus irado, é um sermão de Jonathan Edwards, um sermão maravilhoso, em que ele prega a respeito da salvação em Cristo, da misericórdia de Deus, que a misericórdia de Deus seria o único motivo pelo qual nós não somos destruídos pela ira de Deus. Ele começa a desenvolver esse seu sermão. Então, Jonathan Edwards foi um pós-milenista, exatamente pelo clima da época. Talvez se ele nascesse no século XX, para o século XXI, ele fosse, de repente, um pré-milenista dispensacionalista. Dá para entender isso? Então, depende muito daquilo que está em alta na época. Por isso que a escatologia não está fechada. Amanhã pode surgir um outro pensamento muito forte. Vamos supor, estamos no século XXI. No século XXII, século XXIII, se Jesus não voltar antes, né? Você que dispensacionalista, pré-milenista dispensacionalista, você vai dizer, não, Jesus vai voltar ainda neste século. Mas, se não voltar, vamos imaginar alguém lá do século 22, um grande teórico, de repente, traga uma outra corrente. Aí nós já teríamos 5 correntes de interpretação escatológica, entenderam? Então, depende do que está forte na época. E, nesse período, grandes teólogos ali, homens de Deus, grandes pregadores, grandes estudantes da palavra, creram no pós-milenismo por causa da alta da evangelização na época. Muito bem. Dando continuidade agora, então, não, voltando para o gráfico, né? No gráfico, o que nós temos? Dentro desse gráfico, aí você já está percebendo que ele é diferente dos outros. Porque você tem as 70 semanas dentro do pós-milenismo, eles interpretam que as 70 semanas já se cumpriram nesse período anterior à morte do ungido.
ok? Vocês lembram que eles são preteristas. O que é um preterista? É aquele que crê que a maioria das profecias já se cumpriram. Então, eles creem, por exemplo, que as 70 semanas se cumpriram e não tem uma 70ª semana para se cumprir. Eles não transportam, vamos dizer assim, a 70ª semana para a grande tribulação, porque para eles a grande tribulação não existe, tá? Por que não existe? Porque eles são preteristas. Para um preterista, a grande tribulação ocorreu no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida pelo general Tito e pelo exército romano, e a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos no ano 70. E 1.100.000 judeus foram mortos naquele período. Então, eles pegam a primeira parte do sermão escatológico de Jesus, que nós vamos começar a estudar na semana que vem, eles pegam essa primeira parte e entendem que a destruição de Jerusalém no ano 70 e é o grande massacre de 1.100.000 judeus, e isso já foi a grande tribulação. Então, se a grande tribulação já ocorreu no ano 70, não existe uma grande tribulação futura, porque eles são preteristas, repito. Para um preterista, a maioria das profecias já se cumpriram. Então, já se cumpriram as 70 semanas e já se cumpriu, inclusive, a questão da grande tribulação. Tá? Agora, eles não conseguem explicar a respeito da segunda vinda, porque se você crê que a grande tribulação já ocorreu no ano 70, Jesus já voltou, a igreja já foi arrebatada, como explicar isso? Então, veja que das 4, o pós-milenismo é o mais difícil de nós aceitarmos. Muito bem. Aí, depois, então, da 70ª semana, morte do ungido, você tem a era da igreja mais um milênio, porque o milênio ele vai sendo implantado como mesmo gradativamente devido ou por causa da evangelização que está ocorrendo, não é? Então, o raciocínio é muito interessante, realmente o mundo está sendo evangelizado, eu diria a passos muito lentos, mas, por exemplo, no Brasil, hoje nós temos muito mais evangélicos do que nós tínhamos na década de 2000, por exemplo, em 1990, por exemplo, em 1980, o número de evangélicos era bem menor. Hoje nós temos muitos evangélicos, nós temos muitas denominações. Então, voltando aqui a essa questão do pós-milenismo, essa visão da cristianização, porque a reforma trouxe realmente um novo aquecimento, um novo fervor evangélico, na pregação do evangelho, grandes pregadores se levantaram ali no pós-reforma. Então, parece que quem nasceu naquele período, no século XVI, certamente apoiaria essa corrente escatológica, né? Então, é isso que acontece. Então, veja aí que você tem a era da igreja mais um milênio, não aparece a grande tribulação, lá antes da segunda vinda de Jesus. Então, na verdade, a segunda vinda, se você olhar no gráfico, está lá, segunda vinda mais A mais JF, que seria a segunda vinda de Jesus, porque a primeira vinda, isso eu não expliquei, eu acho que não ficou muito claro, a primeira vinda foi quando Jesus veio em carne, realizou a sua obra redentora na cruz do Calvário, seu ministério aqui na terra, e morreu. Aí a segunda vinda é o que nós estamos aguardando. Então, para um pós-milenista, a segunda vinda acontecerá depois do milênio. Por isso que eles são pós. Pós é depois, tá? Acontecerá depois do milênio, não literal. E depois, então, da segunda vinda, mais arrebatamento, mais juízo final,
nós teremos, então, a eternidade, que é novos céus e nova terra. Então, ó, pré-milenismo histórico. O que é comum para as quatro correntes, né? Apesar de que eu vou falar ainda do amilenismo. O que é comum? A eternidade. Todas as correntes, todas, sem exceção, creem na eternidade, no estado eterno, como sendo no novos céus e na nova terra. Aqui é um outro conceitinho que você vai ter que quebrar. Geralmente nós achamos que vamos passar a eternidade no céu. Não é. A eternidade, Apocalipse capítulo 21, nós passaremos no novo céu e na nova terra. Ok? Então é importante nós entendermos isso. Aquela ideia de vestes brancas, de asinhas de anjos, passando lá no céu, não tem base bíblica. O céu é um estado intermediário, aí seria um outro curso que nós poderíamos pensar, céu e inferno, tá? Mas aqui, então, todos creem na eternidade como sendo novo céu e nova terra. Então, isso é pós-milenismo. A linha de interpretação é preterista, logo a maioria das profecias já se cumpriram. Então, para eles, a grande tribulação já ocorreu no ano 70, logo não tem uma grande tribulação futura. E o milênio vai sendo implantado gradativamente durante o período da era da igreja, que vai ser a cristianização do mundo. Depois, então, do milênio, Jesus voltará pela segunda vez. Por isso, pós-milenismo. Muito bem. E para finalizar esta parte de correntes escatológicas, vamos ver esse último gráfico, que é o gráfico do amilenismo. Olha só, durante os primeiros séculos, a interpretação pré-milenista, aqui a pré-milenista histórica ou clássica, tá bem? Dominou sobre a igreja primitiva. Então, volto a dizer, a igreja primitiva, ou seja, os pais apostólicos, e os pais da igreja, que vamos até o século III, meados do século IV, qual era a predominância? Pré-milenismo histórico. Por isso que eu falo que parece que está relacionado com a época, com o período em que as pessoas viveram. Se nós tivéssemos nascidos, por exemplo, no século II, no século III, nós seríamos pré-milenistas históricos, porque só existia essa corrente, dá para entender? Muito bem. Então, dominou o pré-milenismo histórico, e inclusive a igreja católica, não, a igreja primitiva cria nisso. Mas a partir do século IV, veja lá, o amilenismo ganhou força, que nasce ali uma força com Agostinho de Hipona, que nós já falamos também. Agostinho de Hipona, na verdade, ele começa a ver uma outra forma de interpretação escatológica, né? E o amilenismo ganha força, e aí nós vamos ter o amilenismo ganhando força a partir do século IV, ganha um pouquinho mais de força com Calvino no pós-reforma, e avançou até nós. Então, nós temos os aliancistas, como nós vimos, as igrejas reformadas e as igrejas presbiterianas são aliancistas. E todo aliancista é também amilenista, ou a grande maioria, tá bom? Então, veja, a partir do século IV, o amilenismo ganhou força, principalmente porque a igreja cristã recebeu uma posição favorável do imperador Constantino, que deu o fim da perseguição da igreja. Então, olha só aquilo que nós estamos falando. Se o imperador ele favorece o crescimento da igreja, aquela ideia do milênio não literal, aquela ideia de que Satanás não impediria mais o evangelho de ser pregado, ou melhor, de que Satanás estaria preso, né? Estaria preso, ou seja, haveria um período de tranquilidade em que o evangelho também seria pregado com liberdade. Porque lá em Apocalipse capítulo 1,
lê-se o seguinte, que Satanás foi preso por 1000 anos para que não mais enganasse as nações. Então entra um período chamado de milênio não literal, em que o evangelho está sendo pregado com liberdade e Satanás não pode mais cegar os olhos das nações. Então, quando o evangelho é pregado dentro de uma visão amilenista, quem age é o Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí, então, o que acontece? A pessoa é tocada pelo Espírito e Satanás não pode impedi-la. Então, ele não pode mais enganar as nações. Então, quando um amilenista lê Apocalipse capítulo 20, ele não entende que aquela prisão seria uma prisão literal ao ponto de Satanás não agir mais. Eles vão dizer, não, Satanás age, porém de forma limitada. Então, esse aprisionamento foi algo limitante das ações de Satanás. É como você pegasse um cachorro bravo e o prendesse, o amarrasse num terreno, mas ali naquele terreno ele tem o seu campo de ação limitada. Ele não está solto. É essa a ideia dentro do amilenismo, tá? Então aí, veja só, o amilenismo vai ganhar força, o amilenismo vai começar a ser ensinado ali a partir do século IV, século V, ganha força ainda na Reforma, e aí surgem as igrejas reformadas e as igrejas presbiterianas, que a leitura escatológica é uma leitura amilenista. Então vamos para o gráfico aí. Vejam, nós vimos também que os amilenistas, eles fazem uma interpretação da, da linguagem apocalíptica, não é? Dessa forma de literatura apocalíptica, uma análise simbólica. Então, para eles, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse é cheio de simbologia. E se é cheio de simbologia, eles não entendem tudo de forma literal. Isso não significa dizer que eles negam a literalidade, mas quando há uma simbologia, eles entendem aquilo como sendo simbólico. Então, as 70 semanas de Daniel já é um caso assim. Então, eles até entendem que as 69 semanas aconteceram antes da primeira vinda, ou seja, até a morte do ungido. Então, você vê aí a cruz novamente, antes da cruz, 69 semanas. Muito bem, da primeira vinda até a segunda vinda, veja lá, eles vão entender isso aí como sendo a 70ª semana, ou seja, a 70ª semana seria simbólica e seria uma semana que se estenderia desde a primeira vinda até a segunda vinda. E esse período também seria o período do milênio, ou seja, no período do milênio, para um milenista, eles não significa que eles não creem no milênio, tá? Eles creem, aliás, as 4 correntes creem no milênio, tá? O milenismo crê no milênio, porém o milênio para eles começa na primeira vinda e encerra-se com a segunda vinda, que seria pós-tribulacional também. Então, veja, o milenista crê na grande tribulação. Eles não afirmam essa grande tribulação como sendo um período de 7 anos. Eles entendem que existe, que haverá futuramente uma grande tribulação, a manifestação do anticristo, tudo isso eles entendem, tá? Mas eles não vão limitar a 7 anos. Por quê? Porque para eles a 70ª semana, eles não transportam lá para o final. Eles colocam, como vocês estão vendo aí, a 70ª semana, nesse período chamado entre primeira e segunda vinda. Então, no período da era da igreja, ou seja, para um milenista, nós estamos vivendo a 70ª semana. É essa a ideia. Muito bem. Vejam, eles entendem a segunda vinda como acontecendo, então, lá no final da grande tribulação, que não tem tempo determinado. Então, você tem lá
segunda vinda mais A mais JF. Então, segunda vinda mais arrebatamento mais juízo final. Depois disso, veja que não aparece o milênio aí, depois da segunda vinda, porque o milênio já está em operação. Estamos vivendo o milênio no milenismo, tá? Então, depois, o que nós vamos ter? A eternidade, novos céus e nova terra. Então, se nós pudéssemos colocar os 4 gráficos juntos, o que é bastante comum é essa questão da eternidade. Todos creem, como eu disse, no novo céu e na nova terra, onde passaremos a eternidade. Muito bem, então isso é o arrebatamento dentro das 4 correntes escatológicas. Agora, para acabar de ficar bem claro para nós, vejam aí as 3 interpretações do arrebatamento, tá? Para ficar bem claro. Tá aí um gráfico único resumindo essas 3 posições do arrebatamento, principalmente do pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista e amilenismo. Então, veja lá. No primeiro gráfico, você tem a cruz, depois a cruz era da igreja, tá? Aí você tem uma setinha vermelha. O que significa essa setinha vermelha? Arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Quem pensa assim? Os pré-milenistas dispensacionalistas. Ok? Aí vem 7 anos da grande tribulação. No segundo gráfico, ou no gráfico do meio, você tem novamente aí a cruz, tá? Ok? Depois você tem a era da igreja. Esse tracejado aí é o início dos 7 anos. E no meio da grande tribulação, você tem a setinha vermelha. Esses são os midi-tribulacionistas, ok? Os midi-tribulacionistas, eles creem, eles dividem a grande tribulação em 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Então, no primeiro 3 anos e meio seria um período de paz, né, daquela falsa paz que o anticristo traria para a Terra. Depois, a partir da outra metade, a manifestação clara do anticristo, quando ele vai demonstrar exatamente quem ele é, ok? Então, alguns vão ver a igreja sendo arrebatadas no meio, por isso, midi-tribulacional, tá? Aqui você encontra os pré-milenistas históricos, os pré-milenistas dispensacionalistas, alguns pensam assim, nem todos. A maioria dos dispensacionalistas, como eu disse, são pré-tribulacionistas, ok? Agora, eu já vi pregadores e pastores que são dispensacionalistas, porém creem na segunda vinda e no arrebatamento da igreja no meio da grande tribulação. E o último aí, que é o característico do amilenismo. Você tem a cruz, era da igreja, 7 anos. Bom, como eu disse, os 7 anos, ele pode não ser literal também para um amilenista, mas é o arrebatamento após a grande tribulação, então é pós-tribulacional. Então, os pré-milenistas históricos e os amilenistas se encaixam nesse último gráfico aí, tá? O amilenismo apenas entendendo que não são 7 anos literais da grande tribulação. Muito bem, então nós temos as 3 interpretações do arrebatamento, ou seja, o arrebatamento pode acontecer para alguns antes da grande tribulação, para outros no meio da grande tribulação e para outros no final da grande tribulação. Quem está com a verdade? Tá? Novamente, eu creio que o sermão escatológico de Jesus, que nós vamos começar a estudar a partir da próxima aula, vai nos ajudar a responder um pouquinho essas perguntas aí, tá? Quem estaria mais próximo da verdade, tá bem? Então, aí nós temos essas 3 correntes, essas 3 linhas de interpretação: pré-tribulacionistas, midi, que é meio tribulacionistas, e pós-tribulacionistas.
E agora, então, caminhando para o final, eu quero que vocês vejam esse gráfico que é do arrebatamento pré-ira. Não sei se você já ouviu falar nessa corrente também de interpretação do arrebatamento, que é bastante interessante e parece que tem mais fundamento que os outros pensamentos, tá? Então, veja aí o seguinte, essa linha preta está dividida por um ponto médio aí, um círculo preto, tá? Então, veja essa reta e o ponto preto. Localizaram a reta? Anterior ao ponto preto, você tem o quê? Os primeiros 3 anos e meio, tá? À direita, então, à esquerda, os primeiros 3 anos e meio, e à direita, mais os segundos 3 anos e meio. Então, essa reta com um ponto preto no meio, representa os 7 anos da grande tribulação para a interpretação do arrebatamento pré-ira. Muito bem. Nessa primeira parte aí dos 3 anos e meio, você tem início das dores de parto. Aí está escrito em inglês, eu traduzi para o português e coloquei em vermelho. Então, antes dos 3 anos e meio, tá? Ou seja, na primeira parte dos 7 anos, na primeira parte dos 7 anos, que são os primeiros 3 anos e meio, você tem início das dores de parto. Essa é a interpretação deles. Depois nós temos, então, ao meio, ponto médio aí no círculo preto, você tem o anticristo se manifestando, que é exatamente nesse ponto, e aí inicia-se a segunda parte dos 3 anos e meio. Então, veja, aí você tem uma seta, tem uma interrogação, uma seta vermelha indicando segunda vinda mais arrebatamento. O que a pré-ira está dizendo? O que essa linda interpretação está dizendo? Que a ira de Deus deverá começar na segunda parte dos 3 anos e meio finais, ok? Então, veja, você tem aí representado o dia da ira do Senhor, que seria esse período aí de 1 ano e meio, vamos dizer assim, tá? E aí, nesse período, então, a igreja seria arrebatada. Então, veja, nem antes, nem no meio, nem depois, mas praticamente no meio da segunda metade. Isso é pré-ira, porque eles interpretam que a ira de Deus ela vai se intensificando com a vinda, com a manifestação do anticristo no meio da grande tribulação, aí no ponto preto, vai se intensificando a perseguição, chega um momento máximo de perseguição, inicia-se então, aí a igreja é arrebatada, mais ou menos na metade da segunda metade da grande tribulação, a igreja é arrebatada, e aí vem a ira de Deus, o dia da ira, a ira de Deus sendo manifestada sobre os ímpios. E você vai ver lá, na interrogação, por que está a interrogação? Porque ele vai citar Mateus 24, 36. Ou seja, Mateus 24, 36, Jesus fala que dia e hora ninguém sabe, somente o Pai. E aí eu coloquei também esse versículo aí, Mateus 24, 22, que diz: não tivessem aqueles dias sendo abreviados, olha que interessante, ninguém seria salvo. Então, aqui nessa fala de Jesus em Mateus 24, 22, quando ele fala dos dias sendo abreviados, ele está se referindo aos dias da grande tribulação. Se nós considerarmos a grande tribulação como sendo 7 anos, nessa afirmação de Jesus dá a entender que os salvos estão passando por um período da grande tribulação, porém, esses dias serão abreviados, o que parece estar em linha com esse gráfico do arrebatamento pré-ira, tá bom? Então, é uma outra forma de enxergar, uma outra forma de interpretar, que não é nem pré, nem mid e nem pós, tá? Ela está na segunda metade, o arrebatamento está depois da segunda metade
da grande tribulação, antes da ira de Deus. E está em linha com o que Paulo fala, que nós realmente não fomos destinados para a ira. E para, então, finalizar, vamos ver essa teoria aí, teoria do arrebatamento parcial da igreja, que eu estou abreviando por AP, arrebatamento parcial. Então veja aí, essa teoria, ela vai dividir a igreja em dois grupos, tá? E talvez a maioria de nós também já tenhamos pensado assim. Então, esse grupo, veja a linha central em azul, nós temos um grupo sendo arrebatado. E abaixo da linha central, um grupo com as mãos levantadas, como se estivesse dizendo: puxa, eu não fui arrebatado. Essa é a ideia. Muito bem. Esses dois grupos, dentro daqueles que creem na teoria do arrebatamento da igreja, eles vão dividir a igreja, então, em dois grupos. Aqueles que são espirituais, aqueles que cultivam uma vida exemplar e esforçam-se para isso, e almejam a segunda vinda de Cristo. Por isso, porque eles se esforçam, porque eles se santificam, porque eles buscam uma vida de relacionamento intenso com Deus, eles serão arrebatados. Porém, aqueles crentes nominais que estão nesse grupo aí de baixo, levantando as mãos, dizendo: puxa, eu não fui arrebatado, esse grupo seriam os crentes nominais, aqueles crentes que não estão ainda convictos, ainda estão na igreja, mas não estão com uma vida de santidade, são crentes assim carnais. Então, dentro dessa teoria, esses que não são crentes fervorosos ficarão, tá? É possível, repito a vocês, que todos nós um dia tenhamos pensado assim ou continuamos pensando, tá? Então veja só, nesse caso, quem será arrebatado? Aqueles que são mais fervorosos. Ou seja, você está dividindo a igreja em dois grupos e parte da igreja vai ser arrebatada e a outra parte não vai ser. A igreja que foi arrebatada, ou a parte que foi arrebatada, vai viver 7 anos no céu, bodas do Cordeiro. É isso que se ensina, 7 anos de bodas de Cordeiro. Enquanto que na terra está ocorrendo o quê? A grande tribulação, a ira de Deus. Porque vem a grande tribulação como sendo a ira de Deus. Tá? Então, os crentes fervorosos, a igreja verdadeira, vamos dizer assim, não é? Foi arrebatada antes da grande tribulação. E esse pessoal que não subiu eram crentes razoáveis, mas não eram muito espirituais, vão experimentar 7 anos de grande tribulação. É como se fosse um castigo para eles. Tá? Não se dedicaram a uma vida de penitência, não buscaram santificação, estão na igreja, porém não foram arrebatados. É aquela ideia daqueles filmes deixados para trás. Tá? Então, tem até vídeos mostrando isso, o pastor pregando, e ele fala: e Jesus pode voltar agora. E aí a Bíblia cai, o pastor foi arrebatado, grande parte da igreja foi arrebatada, a mocinha que estava passando batom, o mocinho que estava vendo o celular não foi arrebatado. Então, é essa a ideia aqui. Tá? Então, quem não foi arrebatado vai passar pela grande Como que eu posso tribulação. colocar no. Então, o que acontece? Esse pessoal ficaria e passaria pela grande tribulação. Tá? Porém, o problema é o seguinte, que essa teoria do arrebatamento parcial implica em ressurreição parcial. Isso é possível? O que significa dizer? Se parte da igreja vai subir no arrebatamento e outra parte não vai, nós também temos crentes que já morreram em vida de santidade e outros morreram não tão santos assim. Então vejam, aqueles que atingiram esse padrão esperado por Deus, vamos dizer assim, vão ressuscitar. E nós, ou aqueles que nós nos consideramos merecedores do arrebatamento, subiremos juntamente com eles. Porém, aqueles que não viveram uma vida 100%
de consagração não vão ressuscitar. Então, veja, esse tipo de teoria, ela é questionável. Então, esse pessoal que não subiu vai passar pela grande tribulação. Os crentes nominais que não ressuscitaram vão aguardar uma segunda ressurreição lá no final do milênio literal. Então, é uma teoria que realmente é difícil de nós encontrarmos base bíblica. Agora, justiça seja feita. A maioria dos pós-tribulacionistas acusam os dispensacionalistas de serem os autores dessa teoria. E eu tenho visto e analisado alguns sermões, algumas pregações de pastores dispensacionalistas que dá a entender isso. Mas eu queria deixar claro para vocês que o dispensacionalismo clássico, ok? O pré-milenismo dispensacionalista em si, eles não creem no arrebatamento parcial. Eles não creem, pelo contrário, eles creem que os crentes, que a igreja, que os salvos serão arrebatados. Todos serão arrebatados, os salvos. E aqui eles não dividem a igreja em salvo linha alta, vamos dizer assim, e salvos linha baixa, ou espirituais e carnais. Então, os dispensacionalistas não são culpados dessa teoria. Alguém entrou com essa teoria e, às vezes, por desconhecer, por isso que eu repito a vocês, é fundamental um curso como este, para você conhecer exatamente os pensamentos, para você não correr nesse risco de dividir a igreja. Não existe divisão da igreja. Se você analisar, a igreja é uma única igreja, é o corpo de Cristo, e quem vai ser arrebatado é o salvo. E entre os salvos nós encontramos todos, cada um de nós, numa fase de crescimento. Nem todos já chegamos à maturidade de varão perfeito. Ou alguém aí pode bater no peito e falar, não, eu já estou à estatura de varão perfeito. Não, nós não estamos. Todos nós temos os nossos problemas. Então, se nós formos dizer o seguinte, somente os crentes espirituais serão arrebatados, é provável que desta classe aqui de 25, todos nós fiquemos e tenhamos que passar pela grande tribulação. Então, devemos tomar cuidado com esse tipo de teoria. Então, o que tem que ficar claro? Quem será arrebatado? Ou qual igreja vai ser arrebatada? A igreja verdadeira. Qual é a igreja verdadeira? Todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, independente da fase de crescimento, independente do grau de santidade em que cada um de nós está. Todos nós seremos arrebatados por causa de quem? Por causa dos méritos de quem? Por causa dos méritos de Cristo. Eu não tenho como, vamos supor que alguém chegue e fale, olha, Jesus voltará em 2030. Então, nós temos aí 7 anos, 8 anos para a segunda volta de Jesus. E nesses 7 anos agora, eu vou levar uma vida de santificação, eu vou me purificar. Por mais que nós nos esforcemos nisso, nós sabemos que nós não conseguimos. Quem opera a santificação em nós é o próprio Espírito Santo. Logo, a igreja é formada pelos salvos. Você que creu em Jesus, apesar das suas falhas hoje, você ainda briga com o esposo, briga com a esposa, tem dificuldades, age carnalmente aqui, age espiritualmente ali. Uma hora você gosta de orar, outra hora você não gosta. Você está nesse alto e baixo. Então, quando você olha para si mesmo, você vai dizer: eu não tenho méritos nenhum para ser arrebatado. E realmente não temos. Então, quem vai nos garantir o arrebatamento? É a nossa salvação em Cristo,
porque ele, a sua morte expiatória na cruz do Calvário, é o que nos sustenta e é o que nos garante a salvação. Portanto, essa ideia de arrebatamento parcial não tem sustento, embasamento bíblico. E nenhuma dessas 4 correntes que nós estudamos é a favor do arrebatamento parcial. Então, que fique claro isso para nós, tá? Muito bem, conclusão. Como temos visto até aqui, existem pelo menos 4 correntes escatológicas. Entretanto, não podemos fechar questão em nenhuma delas. Da mesma forma, com relação ao arrebatamento da igreja. Temos várias interpretações e, por isso, cabe a nós cristãos respeitar a corrente de interpretação de cada denominação evangélica. Como eu disse, os sistemas de interpretação, eles diferem na forma de pensamento, mas na unidade básica da salvação em Cristo não há divergência. Então vamos compreender um ao outro, vamos aceitar a corrente de interpretação e vamos buscar mais conhecimento, buscar mais clareza por parte do nosso Deus. Ok? Então finalizamos aqui mais uma aula, que Deus abençoe vocês e aguardo vocês para a 5ª aula do curso Escatologia Básica.